Oi, meu povo, tudo bem? Quanto tempo, né? Tava com saudade de vocês, confesso. Saudade desse espaçozinho aqui da gente, de bater um papo, de estar aqui, não posso dizer, né? Olho a olho, mas é como se estivesse. Eu confesso, eu sinto como se estivesse realmente conversando com vocês. Como isso me fez falta. Mas que bom que eu posso estar aqui agora com vocês de novo, numa nova etapa de vida em vários sentidos, como vocês veem, ó. Deixei de propósito. Minha vida está sendo aqui, a vida do canal, claro, ó, um quadro em branco. Por que um quadro em branco? Porque confesso para vocês, tudo aqui vai mudar. Estão curiosos, né? Espera aí que eu vou explicar. Para você que caiu aqui de paraquedas, não entendeu absolutamente nada, meu nome é Isolda Pereira, eu sou terapeuta. Seja muito bem-vindo. Eu costumava postar todas as quarta-feiras, desculpa, todas as quartas-feiras à noite, aqui em Portugal. Era um pouquinho mais cedo no Brasil, né? Porque a depender da época do ano há uma diferença de 3 ou 4 horas. Pra gente bater um papo, como o nome do canal mesmo diz, né? De coração para coração. Aqui eu sempre expunha as questões emocionais, questões da vida e sempre coloquei a minha vida como exemplo de tudo. Eu mostro inclusive a minha vida. Tem um quadro aqui chamado Bacalhau com Dendê que o povo adorou e me cobra muito. Ah, quando é que vocês vão voltar? E por favor, mostre mais sua vida, mostre mais como é que você trabalha, essas coisas. Calmex. Uma coisa de cada vez, não é? Ou como eu gosto de brincar sempre. Como diria Jack Estripador, vamos por partes. Desculpem a piadinha, mas eu sou assim, eu gosto. Fazer o quê? Enfim, então sejam muito bem-vindos, aqueles que são novos, aqueles que já me acompanham há um tempo, muito obrigada por vocês continuarem aqui comigo. E agora eu vou explicar o porquê que eu demorei tanto, né, para voltar aqui, para fazer vídeos para vocês. Vocês sabem que eu falo para os cotovelos, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Você que é novo, não sai daqui para ir olhar os outros vídeos, deixa para maratonar depois. Vocês assistem a explicação que eu vou dar, explicar o que aconteceu, porque que eu parei de fazer vídeos durante meses. Acho que desde dezembro, se não me engano, né? Praticamente 6 meses longe do canal. E depois vocês voltam lá pro comecinho. O primeiro vídeo é demoradíssimo, vou logo avisando. Mas vocês vão saber da minha vida inteira, praticamente. Tem outros mais curtinhos e tal. E aí depois vocês vão vendo a partir do próximo vídeo como é que a coisa vai se desenrolar. Combinado? Bem, tirei os óculos porque eu vi que estava dando reflexo. E é algo que as pessoas sempre reclamam, né? Eu sou cegueta. Sou míope desde 1900 e xalala. Mas, como eu tô aqui pertinho, né? Eu botei a câmera bem perto de mim. E eu não preciso estar me vendo. Até porque se eu ficar me vendo, eu não tô falando olhando para vocês. Eu prefiro olhar para cá, porque eu converso olho no olho. É assim que eu prefiro. Assim eu faço na minha vida, no dia a dia. Conversa para mim é olho no olho. Ou como a gente diz na Bahia, papo de baiano é papo reto, não faz curva. Né? Então eu gosto de olho no olho, eu gosto de verdade acima de tudo. E é justamente por conta disso que eu vim contar para vocês o que aconteceu. Eu acho que eu devia uma satisfação a vocês. Porque eu gravei um vídeo dizendo que ia ter uma mudança de planos e realmente eu esperava que aquilo fosse acontecer. Mas nem sempre tudo acontece como a gente programa, né? Às vezes a vida nos impõe algumas coisas e a gente não tem o que fazer. Isso acontece comigo, isso acontece com você, acontece com absolutamente todo mundo. E já começo com um conselho: aceita que dói menos. Quando eu fiz o vídeo dizendo que ia ter uma mudança no canal, um pouco antes eu tinha dito que eu estava dando um tempo porque eu tinha estado doente. Eu sou daquele tipo assim, vocês já devem ter me ouvido falar várias vezes aqui que eu prefiro uma dura verdade do que uma doce mentira. Mas eu acho que muitas coisas são desnecessárias. Todo mundo tem problema na vida, todo mundo adoece, todo mundo tem um monte de coisa.
E eu não tenho que vir para aqui. Se meu objetivo é mostrar a minha vida, é fazer uma explicação do ponto de vista profissional, né? Como terapeuta, das coisas que acontecem na vida da gente. E eu não preciso vir para cá para contar coisa que não presta e falar, eu falei por alto, mas agora eu preciso explicar um bocadinho melhor. Bem, como eu estava dizendo, eu brinquei com essa história do aceito aqui dói menos, porque assim, às vezes a gente se machuca muito, sabe? Com essa história de, eu tenho que, eu preciso isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e não é possível, e eu tenho um compromisso, eu não posso falhar. Quem foi que disse isso? Cara pálida, todo mundo tem problema. Eu sou uma réis mortal como qualquer outra pessoa. E se você também se sente assim, é como eu disse, aceita que dói menos. Quando a gente aceita que há coisas que a gente não tem como controlar, até porque não somos deuses, Deus é um só ele é perfeito, mais ninguém, fica mais fácil a gente conseguir pensar melhor, né? Pensa melhor como resolver, a gente se distanciar, pronto, achei a palavra, a gente se distanciar, tirar o foco daquilo ali o tempo todo. Porque quando você fica naquela preocupação, eu tenho que dar satisfação, eu não posso parar, eu isso, eu aquilo, a gente tá o tempo todo com foco naquele problema que você não tem como resolver. E o que é que você faz? Se machuca, se agride, perde tempo, porque não vai resolver, você só vai fazer perder tempo. E piora, muitas vezes. No meu caso mesmo, era um problema de saúde. Um pouco antes eu tinha dito que eu fiz uma viagem, fiz com meu marido, não foi nada do que a gente imaginou, porque a gente foi para um destino de praia e choveu o tempo inteiro numa época que normalmente não chove, né? Então aconteceu isso, então choveu num período tal, só que se a vida te dá limões, todo mundo assim faz uma limonada. Eu faço, como boa brasileira, ou uma caipirinha, uma caipirosca, que eu acho muito mais interessante, ou como eu sou a louca do doce, eu faço uma mousse de limão, que também é muito interessante. Então, eu ia ficar me lamentando, ou ficar chateada, não ia aproveitar minha viagem por causa disso. Eu não, vamos aproveitar do jeito que dá. Mas naquela época, eu estava dodói. Meu marido também estava bastante preocupado, e foi por isso que a gente viajou, para descansar. A gente se adaptar à nova vida, porque infelizmente meu marido descobriu algumas condições, tipo diabetes, que a gente convive pro resto da vida, não há o que fazer. E é uma fase difícil de adaptação, né? Na família de meu pai, quase todo mundo é diabético, e eu via como é. Ele também já teve gente diabética na família, e amigos e tudo. A gente é orientado pelo médico, mas a gente sabe que demora um bocadinho para se adaptar, para criar um novo ritmo de vida. E eu estava com uma coisa bem estranha. Eu passei por um processo alérgico sem precedentes. Quando chega um momento que um médico diz para você assim, olha, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo. É no mínimo preocupante, né? Então, confesso para vocês, não sei se eu já contei para alguém, devo ter contado para pessoas bem íntimas minhas, mas eu quase morri, literalmente, naquela viagem. Escapei por pouco. Alguns já devem ter ouvido falar em edema de glote, né? E eu, tão preocupada que estava, nunca aconteceu isso na minha vida. Eu nunca fui para lugar nenhum que não andasse com a minha canetinha. É uma caneta SOS, que quando a gente está num processo alérgico muito grave, a gente usa, aplica, para dar tempo pelo menos chegar no hospital ou alguma coisa assim, para que a garganta não feche, que é o famoso edema de glote. E eu esqueci a minha caneta. E eu estava no meio do nada. E aí eu tinha duas coisas a fazer. Eu disse, bom, eu vou ter que tomar uma dosagem estúpida do medicamento que eu tenho à minha disposição. Corro o risco de ter um pico de pressão, ou ela descer de vez, porque é imprevisível. E tem uma parada cardíaca. Mas parada cardíaca, dava tempo os bombeiros, o médico, seja lá quem fosse, chegar e me socorrer. Mas uma parada respiratória, até que alguém chegasse lá, Isoldinha estava já de asinhas subindo. Então, eu fiz a minha escolha, expliquei ao meu marido, deixei ele consciente e disse, vamos lá. E como, graças a Deus, Papai do Céu gosta muito de mim, eu sei que tem uma galera que faz muito por mim, e eu sou muito grata por isto. Tô aqui, firme e forte, graças a Deus, né? E depois disso,
uma série de coisas por conta disso. Não passou o processo, eu continuo, infelizmente, tô muito melhor. Se vocês olharem, inclusive, no vídeo último que eu fiz e o de hoje, vocês vão ver que eu tô um pouco menos inchada, né? Mas, como eu costumo dizer, problema é do tipo Cavargue, só ataca de galera. Eu não conheço ninguém que diga assim, eu estou com um problema, o resto da minha vida tá perfeita. Mentira. Problema quando chega é uma, duas, é três, são quatro, são 200 ao mesmo tempo. Parece, tem horas que a gente diz assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Deus esqueceu de mim? Ou o que foi que eu fiz para merecer um castigo desse? Bobagem que a gente fala, né? Não quer coisa de cima nenhuma. E todo mundo passa por isso, essa é a verdade. Eu sempre fui uma pessoa muito resiliente, sempre aceitei as coisas, sempre respirei fundo e segui. Não vou me fazer de vítima, não vou ficar. Detesto que digam coisa que. Uma vez eu briguei com meu pai por causa disso. Pare de dizer, coitada da minha filha, tadinha da minha filha. Toda vez que eu adoecia, tinha qualquer problema. Porque eu entendo que ele ficava preocupado comigo, ele ficava com pena das coisas que eu passava. Mas não me chama de coitada, porque eu não sou coitada, eu não sou vítima da vida, eu não sou vítima do mundo. Eu sou uma pessoa como outra qualquer que tem alguns problemas e que, graças a Deus, eu tenho condições de tratar. Quantas pessoas estão em condições muito piores do que a minha e não têm a mínima condição de tratar? Então, eu sempre preferi ver o copo meio cheio do que o vazio. Isso é meu, tá? Graças a Deus, eu tenho assim. E também agradeço muito a minha mãe, porque também acho que, por ela ter passado por muitos problemas de saúde também, ela me criou dessa forma, para ver as coisas de forma positiva, para ser forte, para respirar fundo e seguir em frente. Eu, como tem aquela música lá no Brasil, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu sempre fui assim, por natureza e por ter aprendido. Mãe, obrigada por mais essa lição. Então, assim, eu fui tocando, mas, como dizem também os mais velhos lá na minha terra, corda, minha mãe diz o tempo todo, cuidados, ou da maneira, ou da coisa que eu mais ouvi na vida inteira. E eu ouvi agora, há pouco tempo, também com minha mãe. Mas como eu digo também, vaso ruim não quebra. A gente tem que tomar cuidado, porque corda muito esticada parte, e parte mesmo. Ou se ela não parte, ela fica segura por um fiozinho assim. Aí eu dei uma exagerada e adoeci de novo. E aí depois aconteceram vários outros problemas e eu adoeci outra vez. Aí eu disse, não, peraí. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não, não é assim. Eu com certeza estou somatizando alguma coisa, porque não é possível. Desde que eu me entendo por gente, eu estou vivendo eternamente o mesmo ciclo. O ciclo sempre se repete, eu estou sempre doente, sempre tem alguma coisa. E pedi para um colega me atender. Óbvio que continuo em tratamento. Estou hoje fazendo eu mesma, existe a possibilidade, graças a Deus, esse tipo de terapia que eu faço, existe o autorreprocessamento e eu vou fazer durante muito tempo, porque esse processo ainda não acabou. Muita coisa que eu achei que já estava limpa, né, que já estava superada lá atrás, não está, e eu tenho que continuar trabalhando, né? Como eu digo a vocês, terapia é processo. O tipo de terapia que eu faço é pra gente dar um alívio imediato, acabar com aquela dor, para que a gente se fortaleça para daí, aí sim, né? Porque muita gente achou que eu falo muito de autoconhecimento, né, aqui no canal, que a TRG era uma terapia de autoconhecimento. Não é não. Ela é uma terapia, ó, mental. A gente trabalha com mente, a gente trabalha com neurônios, a gente trabalha com o cérebro, tá? A gente trabalha com o que a gente tem. A gente ajuda o nosso cerebrinho a fazer aquilo que ele já faz naturalmente. É só a gente, é um guia para ele melhorar e fazer um processo que às vezes está muito lento, às vezes não está sendo feito praticamente, né? Tá sobrecarregado. O autoconhecimento vem depois, foi como eu disse, sabe aquela história do hospital que você vai na urgência, você passa a sua dor para depois você ir procurar um especialista, para descobrir o que é que causa aquilo, para tratar profundamente para que aquilo não retorne, entendem? É como você chegar. Eu vou chegar com a fratura exposta no hospital, eu vou primeiro fazer milhares de exames para descobrir o porquê que o meu braço fraturou, etc. Não, eu vou fazer os exames básicos, vão me dar um analgésico, um remédio, uma dose para elefante para apagar, vão me anestesiar, vão me operar, vão me costurar toda. Depois a gente descobre se foi porque eu me bati, se é porque eu estou num processo de osteopenia, osteoporose, que é normal na idade, ou sei lá o quê. Mas eu não vou ficar ali fazendo mil processos até descobrir o que aconteceu. Desculpe, gente, porque eu deixei cair um negocinho aqui. O que aconteceu para depois tratar, né? Isso é loucura. E a TRG é mais ou menos assim.
A gente resolve o problema, tira a dor, para depois você ir para um processo muito mais profundo. Se você quiser, de autoconhecimento, que isso é algo que dura uma vida inteira. Eu vivo o autoconhecimento. E, para a surpresa de muita gente, talvez, né, eu disse, não vou mais omitir isso aqui no canal. Eu vivo a espiritualidade. Se tiver alguém que não goste disso, me desculpe, mas eu não vou mais deixar de comentar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso aqui no canal. Meu compromisso é com a verdade. Mas eu sempre digo, que é a minha frase, eu prefiro uma dura verdade do que uma doce mentira. Eu estudo espiritualidade, eu vivo espiritualidade, eu estudo o autoconhecimento, eu vivo o autoconhecimento. Mas eu não estou falando de espiritualidade no sentido religioso. Eu estou falando espiritualidade no sentido científico, energia, aquilo que é comprovado cientificamente. Correto? Então, quando eu falar sobre isso aqui, então eu quero que vocês separem joio do trigo. Eu acho que eu fui clara. Se não fui, podem perguntar, podem falar que eu repito exatamente e explico de uma outra forma mais fácil. Tá? Então, como eu estava dizendo, a gente tem que respeitar essas questões e tudo, e eu fiz o processo com essa colega, mas depois ela disse, olha, Isolda, tudo bem, você pode estar... como é que tem a palavra? Meu Deus, eu esqueci agora. Enfim, pode existir um processo emocional junto com o que você está passando, mas você está passando realmente por um processo físico, você tem que ver o que está acontecendo. E assim eu fiz. Lembrei, a palavra que eu queria dizer era somatizar. E sim, com certeza eu estava somatizando. Se não souber o que é somatização, depois que acabar, vai lá maratonar os vídeos que tem em vários deles eu explico o que é somatizar. Somatizar não é que você não esteja sentindo, somatizar não é que você não tenha problema, você tem sim, você não está criando coisíssima nenhuma, mas ele é de fundo emocional. Mas como eu estava dizendo, eu estava explicando para vocês, nós conversamos, ela disse, você pode somatizar? Sim, com certeza, tem alguma coisa, mas o seu processo é físico, fui buscar. Nesse mesmo tempo, eu tive problemas com a minha casa. Há muito tempo eu queria me mudar de lá, eu e meu marido, por N fatores, e estávamos buscando, mas como todo mundo sabe, aqui Portugal está passando por uma crise imobiliária sem precedentes. Né? A gente não consegue a gente não consegue encontrar imóvel para alugar. Em alguns casos, até para compra mesmo. Quando você consegue encontrar, são preços mais do que exorbitantes, são preços impagáveis. E são imóveis ruins, essa é a verdade. E as condições do tipo, você tem que arranjar fiador, você tem que dar não sei quantos meses de calção, mas não sei quantos meses adiantado e tal, como se a gente vivesse uma realidade, principalmente eu que vivo aqui no centro, de que as pessoas ganhassem milhares e milhares e milhares de euros, né, para ter uma reserva assim. Mas a gente vai se preparando e tudo. Só que, do nada, também ao mesmo tempo, por isso que eu digo, o problema é assim, só ataca de galera. Desculpe, gente, rinite. Aqui nós estamos em plena primavera, o verão tá batendo aí na porta, tá um calor, mas tá cheio de pólen. E por mais que a casa esteja fechada, sempre tem um pólenzinho que ultrapassa. E quem é alérgico, quem tem rinite como eu, sempre vai estar dando a coçadinha no nariz. Então me perdoem. Eu tive hoje eu digo grata, mas na época, uma preocupante surpresa. O nosso apartamento foi solicitado pela dona. E a pessoa da minha imobiliária me falou, olha, a dona pediu o apartamento porque ela vai voltar a viver em Portugal. Eu virei para o meu marido e disse, que nada, isso com certeza, vamos nos preparar porque ela vai querer aumentar o valor do aluguel. Ficamos tranquilos. Um pouco depois, a corretora liga para mim. E aqui em Portugal, desculpe, aqui na corretora de imóveis, aqui é agente imobiliário. A gente ligou para mim e perguntou: eu tenho certeza que vocês vão me dizer que não, mas vocês têm algum interesse em comprar este imóvel? Aí as antenas. Ui, meu Deus do céu. Não era blefe, não. Não era para aumentar o aluguel. Ela realmente quer o apartamento. E, obviamente, eu disse, não tenho condições financeiras para isso, mesmo que tivesse, eu não tenho interesse nenhum nesse imóvel. Ela fez, porque ela desistiu de morar aí, mas ela vai colocar o imóvel à venda. Aí você doente, aí você
com mil problemas, meu marido também com questões de saúde, tudo acontece ao mesmo tempo, né? É como eu disse, problema só ataca de galera. Então essa procura, essa busca nossa teve que se intensificar e eu vi o tempo bem curtinho. E vem a questão também financeira, né? Porque como a gente achou que era um blefe, a gente não se preocupou tanto. Gente, quase fiquei doida, né? Meu tempo era trabalhar, era já me preparar para não se pegar de surpresa, não ter que me mudar correndo e tal. O que eu podia, eu ia organizando, encaixotando, arranjando caixas, isso e aquilo, na, achando que ia conseguir fazer as coisas assim. Foi quando eu tive uma proposta de trabalho. E eu vi nisso, eu disse, olha, vai ser uma boa oportunidade. Por quê? Eu não tinha tantos clientes assim, que suprisse o valor. Eu tinha principalmente clientes do Brasil, e vocês sabem que a diferença da moeda é muito grande. E eu disse, bom, é uma forma. Eu sabia que era um trabalho temporário, essa é uma forma de eu ganhar uma grana, juntar para esse processo de mudança. Aí fui. Achei que seria tranquilo. Eu disse, a previsão era ficar uns 6 meses. Eu disse, olha, estou descansada, que faço um pé de meia bom, me mudo, fico tranquila. Aí, para minha grata surpresa, digo grata sim, porque acabei conhecendo uma pessoa maravilhosa. Eu entrei lá em novembro, quando chegou em dezembro, a pessoa retornou ao trabalho. E eu estava substituindo essa pessoa. Foram 2 meses maravilhosos, porque eu trabalhei lá até janeiro, porque eu conheci uma pessoa que vai ficar sempre no meu coração. Pois é, essa pessoa acabou virando uma amiga, né? E me ensinou muita coisa, porque, como sempre, todo trabalho que eu chego é caindo de paraquedas. Era para eu ter tido mais ou menos um pequeno treinamento, né? Uma explicação, mas por problemas técnicos, tivemos problemas com a informática e tal. Eu caí de paraquedas e eu tive que me virar sozinha, fazer o que dava, como dava. E tudo na minha vida é sempre assim em relação ao trabalho. Eu nunca vi uma coisa dessa, né? Foram poucas experiências que eu realmente recebi um treinamento, uma coisa assim. A maioria eu tenho que me virar e graças a Deus eu sempre consigo. E eu fiquei, só que aí quando chegou. Aliás, esse período foi bem pesado. Porque o que eu achei que seria bem tranquilo, na verdade, foi bem puxado, porque eu atendia aqui como terapeuta e eu trabalhava em outra cidade. Então tinha tempo para me deslocar, tinha que acordar mais cedo, eu chegava mais tarde, eu dormia tarde, e fim de semana era para organizar a semana, e era para compras, e era para casa, e era para tudo. Eu e meu marido trabalha fim de semana, então foi assim aquela confusão, ou seja, a paz que eu achei que seria para organizar a minha vida e tal, não aconteceu. E a previsão, né, de ficar também, assim, com mais tempo, também não aconteceu. Eu tive até convites para outros trabalhos que acabaram não acontecendo. E para melhorar a situação, quando chegou na passagem do ano, eu me lembro, nós estávamos tão cansados que as pessoas, sim, vão fazer o que no Réveillon? A gente disse, vamos ficar em casa. Ninguém acreditou. Aqui nada, vocês vão na rua nem que seja para ver a queima de fogos. Ficamos eu, meu marido e nossas 3 gatas em casa. A gente fez um jantarzinho pra gente. A gente dançou, a gente botou música, a gente conversou, a gente ligou para poucas pessoas, porque nós estávamos tão exaustos que a gente olhou, assistiu a passagem do ano, né? Pela janela, viu os fogos, dava para ver no antigo apartamento, a gente conseguiu ver de lá. E fizemos nosso jantar, brindamos, depois resolvemos assistir um filme. Aham, vocês acham que a gente assistiu, né? Claro que não, a gente apagou. Essa é a realidade. E, sem mais nem menos, pegamos uma gripe. Mas não foi uma gripezinha. Meu marido, que eu nunca tinha visto faltar trabalho na minha vida, nesses quase 10 anos de convivência, ele faltou acho que 3 ou 4 dias de trabalho. Foi uma semana arriados. Eu pensei até que tinha voltado aquela história do bicho comedor de gente 19, que eu não sei se a gente pode falar aqui ainda ou já pode falar aqui no YouTube, né? Mas não sei. Enfim, vocês sabem o que é aquele monstro comedor de gente 19. E porque eu fiquei mal. E eu passei 3 semanas, né? Porque depois da passagem do bicho pela minha vida, ficou assim, ele deixou umas sequelinhas, e aí toda gripe forte que eu tenho vira infecção respiratória. E já tinha um histórico de problemas de respiratório, asma, essas coisas assim, aí piorou. Aí vem uma coisa atrás da outra, que vem atrás da outra, que vem atrás da outra. Aí eu voltei a trabalhar e continuei no meu firme propósito de encontrar um lugar e tal. Encontramos um lugar, estávamos felizes da vida e tal.
Aí, mais uma vez, alguém chegou lá e puxou o nosso tapete. Disse, não, não vai ser esse. Tava tudo quase certo, mas a gente teve um prazo absurdamente pequeno para providenciar tudo. Não dava, era humanamente impossível. Aí a gente acabou ficando meio triste de novo e tudo, mas eu disse, vamos lá, a gente tem que conseguir. E aí, como eu sempre digo, o Papai do Céu é tão bom que o que é que ele fez? Eu melhorei de saúde, meu marido melhorou de saúde e, sem mais nem menos, apareceu. Caiu mais uma vez um anjo na nossa vida, né? Que foi a corretora e os proprietários deste novo apartamento, que graças a Deus estamos morando. Um apartamento maravilhoso, uma localização maravilhosa, paz total, plena e absoluta, sem umidade, sem nada, na medida pra gente. Os donos são pessoas sensacionais, são pessoas compreensivas, que sempre que a gente precisa de alguma coisa, eles são super solícitos. Nós procuramos fazer também tudo certinho, cumprir com a nossa parte. Vivemos todos bem, a vizinhança é ótima, né? Então é como eu digo, aquela história, aceita que dói menos. E mais, não fica também parada lá esperando que as coisas caiam, porque o que cai do céu é chuva, é neve, são essas coisas, né? Eu, como costumo dizer, eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, Deus diz, faz por ti que eu te ajudarei. Então, só essa história, como tem muita gente aí que acreditando nessa maluquice que estão dizendo aí, de, porque lei da atração, você tem que pensar positivo, você tem que se imaginar. Lei da atração não é nada disso, viu, gente? Não comprem esta bobagem que estão vendendo por aí, que lei da atração não tem nada disso. Você tem que ser positivo, sim, você tem que correr atrás, você tem que acreditar, você tem que sentir, porque isso vai fazer você vibrar numa outra frequência e tal, mas não é só você ficar, ai meu Deus, eu vou vibrar positivo, não sei o quê, e vai cair no meu colo. Não, não vai. Acorda, sabe? Acorda, cara pálida, acorda, Alice, que isso é historinha para boi dormir e para as pessoas, ó, lucrarem em cima de vocês. O canal aqui não é para isso, né? Mas se vocês quiserem, eu posso até dar uma explicação, porque eu estudo isso, tá? É como eu disse a vocês, eu estudo a questão da espiritualidade e lei da atração, não tem nada a ver com isso, até porque não é uma única lei universal, são diversas, né? E existe inclusive uma lei do caos que ninguém fala, né? Que é justamente essa coisa de acontecer um monte de coisa, como aconteceu comigo e como acontece com você e com todo mundo aí em casa, né? Pelo mundo afora. Acontece também. E se fosse tão assim, essa coisa da lei da atração, Deus seria bastante injusto, né? Imagine. Aí eu sou uma pessoa, eu sou aquilo. Não. Tentaram resumir dizendo assim: eu sou aquilo que eu penso. Tudo que eu penso é o que eu atraio. Tudo aquilo que eu sinto. Aí vem uma pessoa pelo meio da rua e é violada, como se diz aqui em Portugal, ou violentada, estuprada, como é no Brasil. Essa pessoa vibrou para atrair isso. Aí começam a falar do karma. Lei do karma. Foi você que fez isso ou fez algo parecido com alguém em outra vida e você veio agora para pagar. Gente, acorda, pelo amor de Deus. Vocês não estão vendo que é uma coisa muito simplória? Tudo bem, as leis universais são leis simples, sim. Mas não são desta forma, as coisas não são tão simples. Que Deus era esse que diz assim: não, você vai sofrer e você vai ser feliz. Que justiça é essa? Não diz que Deus é perfeito, que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é isso, que é aquilo? Não, não é assim que funciona. Mas, enfim. Mas na frequência positiva, vibracional alta, que eu acredito que eu sei o que é que acontece de fato. Sempre tem uns anjos que caem na vida da gente, no momento certo, na hora certa. E apareceram esses. Né? E hoje, graças a Deus, estamos muito bem instalados, num lugar como nós gostaríamos que fosse. Né? Pretendemos ficar aqui durante muito tempo. Só sair daqui quando formos passar para nossa casa. Espero que, quando eu falei assim, muito tempo, não muito tempo, tanto tempo assim, não, que eu espero que seja possível para nós, e vai ser com fé em Deus, a gente ir para nossa casa. Né? Acho que todo mundo quer isso. Desculpem, tá tudo fechado, mas acabou de passar uma pessoa fazendo um escândalo na moto. Enfim. E aí a vida foi tocando. Aconteceram milhares de outros problemas também, ainda relacionados à minha saúde, e inclusive o último está acontecendo neste momento, porque se eu tentasse gravar semana passada, era impossível falar com vocês, porque eu estava parecendo um Robocop dura, parecendo um cabo de vassoura. Aquilo parecia um torcicolo, uma coisinha simples que todo mundo tem,
Eu descobri que existe umas outras coisas, mas aí tem sempre anjos que aparecem na minha vida, os médicos, massoterapeutas, como eu encontrei uma maravilhosa, e tive um probleminha no meu pé durante o período da mudança, aí descobri outro anjo que me curou praticamente de uma coisa que eu sofria durante anos e anos e anos. Então, assim, sempre estou passando por questões físicas, e é como eu disse, eu estou me reprocessando para ver se existe algum fundo emocional, alguma crença limitante, alguma coisa lá atrás que se reflita aqui, por isso eu esteja sempre nesse processo, repetindo padrões. Por enquanto não encontramos nada, e eu vou continuar, né? E como diria Doris, continue a nadar. E eu vou continuar. Agora, por isso eu vou parar minha vida? KKK, né? De jeito nenhum. Primeiro, eu não posso. Ninguém, nenhum de nós pode. Segundo, eu não quero. Terceiro, eu não preciso. Eu não preciso estar me vitimizando ou estar aqui contando detalhes. Eu fui para o hospital, eu fiz isso, eu fiz aquilo, morri de dor, eu tomei. Não, pra quê? Vocês têm os problemas de vocês e vocês não querem saber dos meus. Vocês querem vir aqui para que eu ajude vocês a tratar os problemas de vocês. Não fiquem contando. Eu estou partilhando um pouco do que aconteceu, porque eu sempre disse que aqui seria um livro aberto, que eu ia dizer a verdade do que estava acontecendo, e eu acho que vocês mereciam uma satisfação, porque eu simplesmente sumi. E eu não gostaria que ninguém fizesse isso comigo. Né? Mas foi realmente, eu não consegui, eu passei um período que eu não falo, passei muito tempo sem conseguir falar, passei muito tempo sem conseguir me mexer e tal. Como que a gente grava dessa forma? Que conteúdo que eu ia trazer para vocês, né? Então, o canal vai sofrer várias coisas, por isso que eu tô aqui no meu quadrinho em branco, até porque eu não estou no meu escritório, eu estou na minha sala, numa das partes da sala. Tô aqui sentadinha, bonitinha, para poder ficar apoiadinha para conseguir conversar com vocês, né? Não vou mais fazer aquelas coisas que eu tava fazendo, de uns pedem isso, outros pedem aquilo, não pode. No início eu ficava atrasada, ficava com vergonha, me sentia uma doida falando pra uma câmera, mas agora eu tô super tranquila. Vou ser cada vez mais eu. Se eu puder ajudar as pessoas, ou como eu sempre disse, se puder ajudar uma pessoa, pra mim já tá ótimo. Meu trabalho tá sendo cumprido, meu objetivo tá sendo cumprido. E quem quiser gostar de mim, eu já passei dessa fase de ficar tentando agradar todo mundo. Vai ter que gostar de mim assim. Eu sou assim. Não adianta eu tentar ser bem comportada, falar assim. Eu não sou isso. Eu não sou docinha. Eu não sou a boazinha. Eu não sou compreensiva o tempo todo. Tem horas que eu sou extremamente explosiva, né? Eu sou aquela pessoa que dá uma gargalhada escandalosa quando eu acho graça. Isso mesmo. Eu sou aquela pessoa do 880. Eu falo pelos cotovelos, mas tem dia que eu não quero dar uma palavra com ninguém. E estou em paz. Não é porque eu tenha nada, não. Né? Tem dias que eu tô mais sensível. Tem dias que eu tô mais brincalhona. Como todo mundo é. Né? Então não adianta ficar tentando agradar todo mundo, porque um diz assim, as vidas são muito longas, outros dizem, as vidas são muito curtas. Não consegui entender dessa vez. Porque você devia fazer isso? Claro que eu vou ouvir tudo aquilo que vocês estão aí do outro lado e que estão me ouvindo, afinal, esse canal foi feito para vocês, não para mim. Os pedidos, as sugestões que vocês fizerem, mas isso não significa que eu tenha que acatar tudo, até porque se Deus não, se Deus não, se Jesus, que pisou aqui, que era o cara, que é o cara perfeito que pisou na terra, foi ele, não conseguiu agradar e se fazer entender por todo mundo, como é que eu vou ter a presunção, a pretensão de achar que eu vou conseguir? Não vou. Vou tentar agradar o máximo possível, ajudar o máximo possível, mas eu também tenho limitações, assim como todo mundo. Então, o canal vai ter a minha cara, sabe? Eu não vou falar politicamente correto, eu não sou a pessoa politicamente correta que deixa de... Vou falar naquilo que... Enfiar o dedo na ferida, eu vou falar aquilo que eu penso. Eu sempre costumo dizer que é muito mais difícil ser meu amigo do que ser meu inimigo. Porque o inimigo simplesmente eu ignoro. Não gosta de mim, sinto muito por você. Eu também posso não gostar de você e eu vou te ignorar. Então você me ignora, seguimos dois felizes e alegres, cada um na sua vida. Se você é meu amigo, eu gosto de você, eu vou te puxar as orelhas quando você estiver errado, eu vou te dar o ombro quando você precisar, eu vou te ouvir quando você precisar falar, eu vou falar quando você quiser a minha opinião. Agora, se você quiser a minha opinião, você quiser a minha ajuda, quiser me ouvir, esteja preparado, sou sagitariano. Sagitariano comete sincericídios a cada 5 segundos. Uma pessoa me pergunta hoje em dia, pela idade, inclusive, eu estou um pouco mais polida, eu penso umas 2 vezes antes de responder, porque se for pelo meu ímpeto, uma pessoa diz assim, cortei o cabelo, você gostou? Não gostei, não. Isso te deixou mais gordo, isso te deixou mais magra, isso te deixou... seu cabelo era muito mais bonito antes. Se for meu amigo, vai entender que eu tô sendo sincero, que eu tô querendo te ajudar. Mas a gente também não pode ser grosseira com as pessoas, né? Aí hoje em dia eu digo assim, né? Melhor forma. Eu digo, você gostou?
Aí, pessoal, eu gostei muito. Então, pronto, fique feliz com ele. O que eu ou qualquer outra pessoa pensa, não importa. Aí, se a pessoa disser, não, mas eu quero a sua opinião, eu vou dizer da forma mais delicada que eu conseguir falar, que eu não sou a pessoa delicada, eu sou um elefante, não uma cristaleira. E até não dá, eu só ando. Vocês viram, falando aqui eu derrubei um negócio. Eu sou aquela pessoa que só anda toda roxa, porque se bate, porque se fere nas coisas, tropeça o tempo inteiro. Eu sou assim, não adianta eu querer ser de outra forma, porque eu não sou. Então eu também sou assim, vou falar. Aí eu vou dizer, olha, eu vou tentar ser delicado, vou tentar ser educado. Eu não sou mal educado, eu não quero magoar as pessoas, nada disso, mas eu vou dizer, olha, eu não gostei, eu preferi o seu cabelo antes, ou eu acho que você deveria cortar assim, mas o que eu acho não interessa, interessa que você esteja feliz. Se você está feliz assim, ótimo. Então eu sou assim. Então eu quero que as pessoas sejam assim também comigo, sejam sinceras. Eu não tenho problema nenhum com crítica, tá? Podem me criticar e dizer, ah, você foi grossa, você foi isso, você foi aquilo. Ótimo. Eu vou e filtro. Se servir pra mim, ótimo. Se não servir pra mim, eu simplesmente esqueço, deixo pra lá. Né? Não, nem respondo, nem nada. Não vou bloquear ninguém, a não ser que alguém seja ofensivo, mal educado, se me ofender ou ofender qualquer outra pessoa aqui. Né? É por isso que eu digo, eu não falo nada sobre religião. Por quê? Todo mundo tem direito de ter sua religião, ou de não ter, de não acreditar em absolutamente nada, e eu respeito todo mundo. Eu acho que tudo na vida tem, assim como nós, seres humanos. Todos nós temos luz e sombra. Por isso que eu amo Jung. Porque, assim, respeito muito o Dr. Freud. Ele foi um cara fantástico, muito inteligente. Mas, para mim, ele foi um pouco limitado. Jung não, Jung tem a cabeça mais aberta. Jung foi estudar outras coisas. Ele não foi tão radical. É preto ou branco? Ele sabe que pode existir o cinza e existem diversas tonalidades de cinza também, né? Diversas tonalidades de branco, diversas tonalidades de preto. A gente não precisa ser tão radical assim. Então, eu gosto muito dele porque ele entende esse lado extra. Para mim, o ser humano é tríade: corpo, mente e espírito. Então, eu trabalho com essas questões todas, eu estudo essas questões todas e eu procuro passar o melhor possível para vocês. Então, eu não falo de religião, não falo de política, não falo nada dessas coisas que possa criar muita polêmica. Eu faço isso pessoalmente com os meus amigos, mas aqui não. E mesmo com os meus amigos, ultimamente eu tenho evitado, sabe? Eu tô naquela fase, já não tenho idade para estar discutindo com ninguém. Você pensa desse jeito, do seu jeito, eu penso do meu. A gente pode ter uma discussão bacana, mas quando eu começo a perceber que eu tô me exaltando ou que eu tô se exaltando, eu digo, ó, vamos parar, vamos falar de outra coisa melhor? E corta o assunto, vamos falar de outras coisas, porque eu não tô numa fase pra estar me chateando. Não quero nada me apurrinhando a paciência, sabe? E eu acho que as outras pessoas também não precisam, não merecem, não querem também. Eu acho que a gente tá aqui pra fazer de tudo pra tentar ser feliz. Então vocês tentam ser felizes do jeito que vocês quiserem. Eu tento ser feliz do jeito que eu também quiser. E tá tudo certo, concordam? Eu acho que é assim que a gente deve viver. Eu penso que é assim. Você me respeita, eu te respeito. Você segue sua vida do jeito que você acha, eu sigo a minha vida do jeito que eu acho. E a gente pode partilhar experiências, a gente pode partilhar opiniões. Eu posso dizer o que eu penso, você pode dizer o que você pensa. Eu filtro o que você me diz, você filtra o que eu digo. E a gente aplica nas nossas vidas como a gente acha que deve ser. Combinado? Eu acho que assim, é um bom caminho, né? Então, podem continuar, podem falar pra caramba aí. Inclusive, eu peço até, comentem, eu preciso de comentário. Eu passei quase 6 meses, ou mais de 6 meses, sei lá, não lembro, não contabilizei. Não lembro, não procurei saber. Fora do YouTube. Então, é óbvio que meus vídeos não serão recomendados tão cedo. Eu vou falar com todo mundo, por favor, me assistam. Eu preciso divulgar, eu preciso falar as coisas, eu preciso que outras pessoas saibam, eu preciso dividir aquilo que eu sei, porque conhecimento que fica só pra gente não serve pra absolutamente nada. Conhecimento tem que ser partilhado. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar do meu jeito. Quem quiser me ajuda, tô aqui. De portas abertas, de coração aberto, né? Pra gente conversar de coração pra coração. Então, tô de volta. Vou continuar com com os traços de caráter que eu parei. Acho que, se não me engano, eu parei no traço oral. Ainda tem muita coisa, vou explicar tudo direitinho, terminar esta fase, porque eu falei sobre a TRG e falei sobre leitura corporal, que é o que eu trabalho como terapeuta, e algumas pessoas que me conhecem, que me pediram ajuda, fala um pouquinho também sobre meditação guiada que eu faço, que é o que eu digo, são dois trabalhos diferentes. Existe um trabalho de terapia, TRG, que eu faço, ponto. E existe um trabalho também de outras terapias, que são também terapias holísticas, e principalmente meditação voltada para ansiedade, para controle de sono, essas coisinhas assim do dia a dia que a gente tem,
aconselhamentos para autoconhecimento, eu faço a leitura corporal também na parte de terapia. Mas existem outras coisas, se vocês quiserem, eu posso falar. Como eu vi há pouco tempo, as pessoas falando sobre o sagrado feminino, quase tive um infarto. Que sagrado feminino não é nada do que estão dizendo aí, por tirar fotinho assim, tirar fotinho com a mãozinha no útero e tal, e pregar a mulher submissa. Me poupe, pelo amor de Deus, o sagrado feminino não tem nada a ver com isso, tá? Tem muita gente por aí misturando, como eu digo, fazendo uma salada de frutas. Pegando teoria de Oriente, misturando com teoria de Ocidente, misturando com ancestralidade, com tudo e vendendo para vocês um monte de bobagem. Igual eu tô falando, como eu disse, eu sou sincera. Tem um monte de bobagem. Vou abrir os olhos para quem quiser, se quiser. Quer continuar sendo enganado? É uma opção sua, você segue. E se você realmente acredita naquilo, vá com força e seja feliz daquele jeito. Se é aquela forma que te faz feliz. Eu não gostaria de ser enganada. Eu não tô aqui para enganar ninguém. E o que eu não souber, pode ter certeza que eu vou dizer, eu não tenho a menor ideia. Vou buscar. Assim que eu souber de alguma coisa, eu falo para vocês. Combinado assim? Muito obrigada, desculpe pelo vídeo eu ficar grande, mas não tinha como explicar tanta coisa que aconteceu em 6 meses, em pouco tempo. E eu sou a nega do leite, como eu já disse para vocês em outros vídeos. Eu falo muito mesmo. Então, eu tô aqui para quem estiver disposto a ouvir e a falar também. Por favor, me ajudem, deixem like, compartilhem, comentem aqui, porque tem um monte de gente que me manda mensagem lá na outra rede, que também eu tento ajudar por lá, é interessante. Normalmente minhas marcações de consulta são por lá, mas podem me procurar por aqui. Mas aquela coisa de adorei seu vídeo, eu gostei de tal assunto, não sei o que, comenta aqui, eu preciso disso agora, porque senão meus vídeos não vão para ninguém, vão para meia dúzia de gato pingado. Então, comente, se inscreva, compartilhe. Tem mais alguma coisa? Deixa o like, que é bem importante. Porque assim, né, o YouTube mudou tudo. Aí ele vai entender, olha, o conteúdo dela é relevante. Ela pode estar falando as loucuras por aí, mas o povo está gostando. Ou então ela pode estar falando algumas coisas bem bacanas, interessantes. E aí passa isso para outras pessoas também, para que outras pessoas possam me ouvir, filtrar aquilo que serve para elas e usar na vida delas se elas acharem que assim deve ser. Eu vou continuar com meu coração, como eu disse, ó, livre, leve, solto, tranquilo, porque eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Igual beija-flor, que carrega a aguinha no biquinho, uma gotinha para levar para combater um incêndio na floresta. Eu sei que eu sou igualzinho um beija-flor, mas se existissem milhares de beija-flores por aí, o mundo não estaria tão caótico como está. Se cada um fizer um pouquinho, cada um fizer a sua parte, a gente ajuda muita gente. A gente se ajuda e ajuda o próximo. E eu acho que a gente tá aqui para isso. Tá bom, gente? Muito obrigada mais uma vez. Espero vocês na próxima quarta. Beijos. Tchau, tchau.